Olá, meus amigos. Inicialmente, desejo agradecer ao convite que foi feito para que eu estivesse aqui conversando com vocês e dizer da minha imensa satisfação em podermos conversar sobre temas que possam auxiliar-nos na nossa libertação enquanto encarnados. Hoje queremos conversar com vocês a respeito das amarras que foram colocadas em mim e em vocês a nossa revelia. Amarras que existem há séculos, existem desde que o homem é homem, porque em algum momento da evolução da humanidade, alguém se deu o direito de coordenar e de comandar a nossa vida, e aí então, muitas vezes nós, por falta de informação ou por falta de conhecimento a respeito da nossa potencialidade, aceitamos, nos tornamos cordatos e vivemos ainda hoje, no século XXI, amarrados a crenças limitantes que interferem na nossa vida no dia a dia e interferem na nossa felicidade de forma direta. Há algum tempo eu li um artigo de um sociólogo, onde ele dizia a respeito das matrizes do surgimento da população brasileira. Eu achei muito interessante esse ponto de vista, porque nunca havia pensado nessa questão. Ele coloca que o povo brasileiro, na verdade, tem 4 matrizes. A primeira matriz vem dos degredados. Os degredados, para quem não sabe, eram os criminosos expulsos da Europa. Aquelas pessoas que eram criminosas e que não serviam para viver na Europa, foram mandadas para o Novo Mundo, para os mundos descobertos pelos conquistadores, entre eles o Brasil. Então essa é a primeira raiz do povo brasileiro. A segunda raiz do povo brasileiro são os negros, a raça negra, que em princípio eram escravos retirados contra a própria vontade do seio da sua família, retirados contra a própria vontade do ambiente onde nasceram, cresceram e aprenderam a amar, e obrigados a viverem num lugar completamente estranho, com pessoas completamente estranhas e pessoas que em momento algum se interessavam pelo bem-estar deles. Portanto, vieram para cá de forma imposta. E há uma questão interessante com relação à raça negra, que os primeiros negros que chegaram ao Brasil, portanto escravos, eles não tinham posse nenhuma, porque não tinham nem a posse da própria vida, nem a posse do próprio corpo, da própria existência. Não podiam escolher absolutamente nada. E foram introduzidos no Brasil com uma única ambição, a ambição de serem livres. Esse era o objetivo da raça escrava no primeiro momento. Depois, tivemos os índios, como sendo uma outra matriz da nossa população. Os índios que eram proprietários de direito da terra onde viviam, mas estavam completamente desprovidos da noção de posse. Eles tinham a posse da terra, mas eles nunca tinham pensado sobre isso. Posse para quê? Se o que eles queriam era plantar, colher, comer, sobreviver, caçar e viver. Não havia esse interesse, essa busca pela posse da terra. E a última matriz que forma a população brasileira são os europeus, que eram aventureiros, ávidos aventureiros, dispostos a qualquer coisa para fazer a vida no novo mundo. Então as matrizes, e o Brasil para esses europeus aventureiros era uma grande oportunidade, a oportunidade daquela época. Então as matrizes do povo brasileiro ajudaram muito a formar a população brasileira que nós temos hoje, que é uma população que, sem se dar conta, manteve muitas limitações que foram trazidas por esse povo que corajosamente iniciou a nossa população. O que nós vemos, e vamos estar conversando sobre isso, o que nós vemos é que a nossa educação, então, foi sendo baseada em crenças limitantes. E quando a gente fala crença mental limitante, nós não estamos falando de religião.
Estamos falando de significados que você tem na sua cabeça a partir das crenças que você carrega. Por exemplo, quando eu falo vermelho, o que vem à sua mente? O que o vermelho significa para você? Essa é a sua crença a respeito do vermelho. Tem pessoas que vão dizer sangue, outros vão dizer Ferrari. Percebem? Os significados mudam de acordo com a nossa vivência e de acordo com aquilo que escolhemos como valores para a nossa vida. E não nos damos conta, mas em muitos momentos somos levados a viver o nosso dia a dia baseados nessas crenças. E pior ainda, muitas dessas crenças são limitantes. E passamos às vezes a vida sem nos darmos conta disso. Existem pessoas que dizem assim, isso eu não posso fazer. Eu não sei se já passou isso pela sua cabeça. Eu não posso. E eu estou aqui hoje para perguntar para você, por que não pode? Quem disse que não pode? Onde está escrito que você não pode? Mas sabe o que é? Eu não devo. Por que não deve? Como assim não deve? Quem colocou na sua cabeça que você não deve? Mas é que eu não mereço. Como? Você não merece? Quem disse isso para você? Quem é que colocou essa limitação mental na sua cabeça? É que eu não consigo. Não consegue porque não quer. Se você quiser, você faz. Se você quiser, você consegue. Não tem jeito. Isso já está resolvido. Existe um verbo que é terrível, né? Isso já está estabelecido pelas normas de conduta. Como é que é? Quem que estabeleceu essa norma? Por que você não deve questionar a norma? Quem é que disse que você não tem direito? Mas não funciona assim. Se eu fizer desse jeito, não funciona. Experimente. Então, nós todos hoje crescemos e vivemos norteados por crenças limitantes. E essas crenças limitantes, elas têm uma função básica, que é a função de gerar chantagem emocional. Existem 3 formas de chantagem emocional, muito bem estudadas pela psicologia americana, que eles chamam de guilt, fear e obligation. Em português, medo, culpa e obrigação. Essas 3 formas de comportamento, de manipulação, são as 3 formas que as pessoas normalmente usam para, de alguma forma, chantagear você no dia a dia e, de alguma forma, te manipular. Em muitos momentos você não sabe, você não tem noção. Hoje de manhã, nessa manhã fria e chuvosa, muitos acordaram e correram colocar o chinelo. Por quê? Por quê? Por quê? Para não pegar gripe. Não é isso? Vai pegar gripe, vai colocar o chinelo. Mesmo que a pessoa tenha o hábito de andar descalça, mesmo que a pessoa goste de andar descalça, mesmo que a pessoa tenha uma imunidade alta naquele dia, ela corre colocar o chinelo. E não se pergunta por quê. Fazemos de forma automática. É óbvio que, estatisticamente, se colocarmos o chinelo, manteremos o pé aquecido. E se mantivermos o pé aquecido, pegaremos menos gripe, não é assim? Mas o que te impede de fazer escolhas? A questão é quando nós colocamos o chinelo de forma automática, impensada. Fazemos porque sempre foi assim. Fazemos porque estamos acostumados. E olha, eu estou usando um exemplo banal, um exemplo bobo. A questão é que eu e vocês, em muitos momentos, temos comportamentos impensados e não nos damos conta disso. E aí, então, de repente, nos pegamos insatisfeitos com a vida, insatisfeitos com a gente mesmo, infelizes, de alguma forma desestruturados, sem nos darmos conta
que estamos sendo manipulados por crenças mentais limitantes que aceitamos de bom grado, como sendo elementos norteadores da vida. Ah, é melhor que alguém me diga logo o que eu tenho que fazer, porque assim eu não preciso pensar. Grande erro. Se você não pensa, tem alguém pensando por você. Se você não decide, tem alguém te manipulando, tem alguém decidindo pela sua vida. Eu gostaria muito que fosse você a escolher. A questão é que até por uma questão de conveniência, é melhor deixar os outros escolherem por nós. Porque aí se der tudo errado, a gente tem a quem culpar. Isso é uma forma também de nos defendermos. Então, muitos de nós fomos educados com conceitos voltados para a culpa, para que você sentisse culpa, para que você sentisse medo e para que você agisse por obrigação. Porque dessa forma, de alguma forma, você poderia ser manipulado. Eu vou dar alguns exemplos de crenças mentais limitantes para ficar mais claro. Por exemplo, nós temos crenças na área financeira. As pessoas são educadas para não terem ambição. E hoje, qualquer pessoa, qualquer profissional que queira entrar no mercado produtivo, competitivo, sabe que se não tiver ambição, não vai. Estou falando uma verdade ou uma mentira? Não é assim? Por quê? Ambição é diferente de ganância. Ambição é quando você quer progredir. Isso é muito bom. Mas em algum momento na nossa educação, nós somos ensinados a não ser ambiciosos. E aí então nos conformamos. Eu uso alguns exemplos que eu acho legal. Ah, eu tendo uma casinha, eu tendo um empreguinho, eu tendo um salarinho, eu tendo um dinheirinho para o finalzinho do mêsinho. Não é assim. Fomos educados a não sermos ambiciosos. Quando, na verdade, o que deveríamos prestar atenção é na possibilidade de evitarmos a ganância. Porque na ganância, sim. A ganância é querer progredir a qualquer preço, passando por cima de tudo e de todos. Então, essa diferenciação é importante fazermos, porque principalmente hoje, os jovens são muito questionadores. E eles estão entrando no mercado de trabalho e estão observando que foram ensinados a não ser ambiciosos, mas eles precisam da ambição para alcançarem os objetivos profissionais. E se nós fizermos essa correção e ensinarmos que o problema não é a ambição, o problema é a ganância, fica muito mais simples para que eles possam nortear o comportamento no dia a dia profissional. Nós vamos eliminar crenças mentais limitantes e vamos dar instrumentos para que esses jovens possam ser bem-sucedidos, livres da culpa. Porque o que vemos hoje é muitas pessoas bem-sucedidas como fruto do trabalho árduo, do trabalho consistente, mas extremamente culpados. Por quê? Porque eu tenho e o outro não tem. E eu não posso ter. Vocês se lembram daquela crença? Eu não posso. Como é que eu posso ter se o outro não tem? Acontece que se você tem, é fruto do teu esforço. Eu espero que seja fruto do teu trabalho. Percebem? Esse esforço é teu. Esse conhecimento, essa produtividade é tua. E nem Deus vai tomar isso de você. Porque foi o teu esforço, foi o teu trabalho. Entendo que Deus quer que todos sejam prósperos. Deus quer que todos deem certo. Porque senão nós vamos contradizer Jesus. Meu Pai quer que tenhais vida e vida em abundância. Essa fala é de Jesus, não é minha. Portanto, estamos dentro dos preceitos ensinados por Jesus. A ambição é algo bom. A ambição é uma característica que vai fazer você progredir. E mais, vai te livrar do comodismo. Porque muitos se escondem atrás do comodismo. Ah, Deus não quis
Como é que é? Deus não quis ou você não quis? Ou você não se esforçou? Ou você agiu com preguiça? Então nós estamos chamando a atenção para que arranquemos essas amarras, essas crenças mentais limitantes que de alguma forma fecharam a nossa visão e nos mantiveram cordatos por tanto tempo. Até porque, dentro da história religiosa, interessou sempre as religiões que nós fôssemos muito pobres. Por quê? Alguém sabe me dizer por que para as religiões sempre interessou que fôssemos sempre muito pobres? Porque o pobre não tem acesso aos livros. O pobre não estuda. Felizmente estamos mudando isso. Mas o pobre não tendo dinheiro não pode estudar. Não estudando, não aprende. Não aprendendo, não questiona. Não questionando, aceita os dogmas como são colocados sem questionar. E torna-se um excelente seguidor religioso. Porque é cordato, concorda com tudo. Aceita tudo. E aí então, através do processo de chantagem emocional, a religião trabalhou nossas mentes durante muito tempo em cima do medo, em cima da culpa e em cima da obrigação. Vocês querem ver um medo, uma atitude que nós temos dentro das casas espíritas? Uma atitude que a gente vê no dia a dia. Ah, eu tenho que ir ao centro. Se eu não for ao centro, eu não vou ter a salvação. Allan Kardec, através do raciocínio, eliminou todo esse conceito de obrigação. O que importa é o teu crescimento pessoal, é o teu esforço pessoal. Ah, mas se eu não vou ao centro, como é que faz? É claro que eu adoro vir ao centro e ver a casa cheia. É óbvio. É muito bom estarmos junto dos amigos no nosso dia a dia. A Joana de Ângeles diz que a casa espírita tem que funcionar como um grupo de apoio, não como um lugar de obrigação. Eu venho à casa espírita e eu vou à casa espírita, porque quando eu vou à casa espírita eu encontro meus amigos. E ali eu tenho um grupo de apoio, onde eu me apoio no outro e o outro se apoia em mim. Eu dou força para o outro dá força para mim. E juntos nós adquirimos força, energia, para sairmos para a vida e passarmos às vezes uma semana sem nos vermos, mas trabalhando pelo nosso esforço pessoal, pelo nosso crescimento pessoal. Nunca por obrigação. Vir à casa espírita por obrigação é um erro. É um erro no sentido de que se você não está crescendo com isso, não vai fazer a mínima diferença. Eu tenho que vir aqui munida do impulso, do desejo de me tornar melhor. E de chegar em algum amigo e dizer, olha, essa semana eu consegui fazer isso. O que é que você fez de bom? Como é que estão os acontecimentos na sua casa? Agora, em muitos momentos nós vemos que a pessoa vem, pica o cartão e vai embora sem conversar com ninguém, sem interagir, sem questionar, sem, de alguma forma, vivenciar o ambiente da casa espírita, sem tirar proveito do ambiente que é criado para que ela possa se motivar um pouco mais. Então existem crenças mentais limitantes também dentro da casa espírita. Existem crenças mentais limitantes que interferem no teu dia a dia e você não se dá conta. Voltando para a área financeira, tem uma crença que diz assim, não queira ter tudo, você não pode. Já ouviram essa? Não queira ter tudo. Quanto maior o passo, maior o tombo. Já ouviram? Quem tudo quer, nada tem. Crenças limitantes. Que são crenças que são contrárias à fala de Jesus. Se Jesus falou, meu Pai quer que tenhais vida, e vida engloba tudo, e vida em abundância.
significa que eu e vocês temos o direito de conquistar tudo. Nós estamos na terra de passagem e enquanto estivermos aqui, temos o direito a usufruir tudo o que a terra pode nos oferecer. Enquanto estivermos aqui. O problema é que em muitos momentos nós queremos levar para o plano espiritual, né? Essa é a questão. O apego é meu, como se eu fosse levar para o outro lado. Essa é a nossa maior dificuldade. Existe uma outra crença que é terrível. Sou pobre, mas sou honesto. Vocês já ouviram essa, né? Eu conheço muitos pobres honestos, muitos ricos honestos. Conheço muitos ricos desonestos. E conheço muitos pobres desonestos. Essa é a questão. Não é a condição financeira que vai fazer a diferença. É como você é, como eu sou por dentro. Como são as minhas atitudes no meu dia a dia. Daí nós partimos para as crenças na área afetiva. Onde nós confundimos amor com posse do ser amado. Então, se eu amo alguém, aquele alguém é meu. É minha esposa, é meu filho, é meu marido. São minhas coisas. Até que, de repente, a vida começa a mostrar que não é seu. É de Deus. Que apenas está com você. E que enquanto está com você, você pode, de alguma forma, usufruir de acordo com a quantidade de amor que você invista. Isso sim funciona. Seria um processo de leasing divino, né? É um leasing divino. Você usufrui enquanto está de posse daquilo. E no momento em que não servir mais para um ou para o outro, você pode, de alguma forma, devolver a Deus, devolver a divindade. E aí, buscar alguém ou outras pessoas que possam te complementar naquele momento. Agora, nós confundimos tudo. E aí, então, tomamos a posse. É meu. E em muitos momentos vemos as pessoas sendo chamadas, conclamadas até, a entenderem direito esse processo. E a entenderem que não são donas, mas que podem compartilhar muito e sempre, desde que não tomem posse. Esse conceito de amor sendo posse é algo que atrapalha a humanidade. Porque então, nós vamos voltar lá nos índios. Eles tinham o amor pela terra. Eles usufruíam da terra, mas nunca se preocuparam com a questão da posse. Para que ter a posse se é meu? É meu, eu usufruo. Para que ter a posse? E aí então, nós vemos hoje as pessoas aprisionadas por esse conceito da posse. O amor que era algo que deveria libertar. Então, se eu amo alguém, a minha vida se torna melhor, a do outro também, se o amor é recíproco. Dentro desse amor recíproco, nós nos realizamos, eu como um ser completo, o outro como um ser completo, nunca para completar ninguém, porque Deus não nos criou desfasados, Deus não nos criou faltando metade. Esse conceito de alma gêmea, ele é muito bonito dentro da poesia. Mas Deus não nos criou incompletos. Eu não posso procurar um amor que me complete. E muitas vezes as pessoas ficam procurando isso. Eu vou procurar alguém que me realize. Não. Eu vou me realizar como ser humano. Eu vou me esforçar para valer a pena. E aí, vou compartilhar a minha felicidade com alguém que também seja uma pessoa inteira, íntegra nas suas conquistas. Juntos, compartilhando a nossa integralidade, seremos cada vez mais felizes. E aí, juntaremos a nossa felicidade e juntos, agora já somos dois, difundiremos para as pessoas à nossa volta esse conceito do amor. E aí, então, vamos nesse processo de duplicação até chegarmos no amor universal proposto por Jesus. Esse é o conceito. Agora, nós pegamos para nós, né? É meu. Ninguém tem acesso. Não vou compartilhar com ninguém.
daí começa o nosso sofrimento, que é um outro dogma que foi nos ensinado de forma errada. As pessoas dizem assim, eu estou passando por uma dor, estou passando por uma dificuldade terrível. E aí quando lemos lá no Evangelho, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Alguém aqui hoje está se programando para ter dor, gente? Mas está lá no Evangelho. Está lá. A dor é um instrumento que Deus envia aos seus eleitos. A fala é clara. Então, em verdade, a dor é um fato que nos acontece. Agora, o significado da dor para você, é você quem muda. Tanto é que em muitos momentos as pessoas têm a mesma dificuldade, uma reage bem, a outra se desestrutura, se descabela, literalmente. Arranca os cabelos, diante do mesmo fato. Eu quebro o dedo. Para um, acabou o mundo. Para o outro, é um fato, que tem começo, meio e fim. Terminado esse período, meu dedo está inteiro e pronto, volto para a minha vida normal. Para o outro, ele vai passar a vida inteira com aquele dedo machucado e mostrando para todo mundo, olha o que aconteceu comigo em 1964. Então a dor é única, mas o sofrimento é uma questão de interpretação. E você pode interpretar de forma diferente, baseado nas crenças mentais que você tem. Você pode ter a crença mental de que você não tem valor, de que você não vale nada, ou você pode ter a crença mental de que você é o cara, a cara, e que nada nem ninguém vai te demover da ideia de ser feliz hoje. Essa é uma crença tremendamente positiva, uma crença mental positiva. E aí dentro das crenças afetivas, as pessoas às vezes dizem assim, essa é terrível. Não se pode ter tudo mesmo. Ou você é feliz numa área, ou você é feliz no amor. É impossível ter tudo. Já ouviram isso? Concordam com isso? Tem raiva disso? Arrancaram essa marra? Foi Deus que quis. Outras crenças. Crenças na área religiosa. Como se os dogmas religiosos fossem algo inquestionável. E dogma religioso é diferente de princípio espiritual. O dogma religioso é um princípio indiscutível e autoritário imposto pela religião. Então, é assim porque tem que ser assim. Porque eu escolhi que é assim. Ponto. E por aí vai. Se a gente for buscar exemplos, o dogma religioso sempre é imposto por alguém ou por uma comunidade. E em muitos momentos as pessoas não questionam. Por exemplo, uma forma de dogma muito comum, castigo de Deus. Isso daí foi castigo de Deus. Gente, Deus castiga? Deus perdoa? O que vocês acham? Nem castiga, nem perdoa? Por que Deus não perdoa? Exatamente. Deus não perdoa, sabe por quê? Porque Ele não se ofende. É muito simples. Dá para imaginar Deus ofendido com a gente? Bom, primeiro Ele ia enlouquecer, né? Não iria? Imaginem. Então Deus não perdoa porque Ele não se ofende. Ele não precisa disso. É Deus. É Deus. E nós, em muitos momentos, vivemos o nosso dia a dia com esse conceito. Eu não vou fazer tal coisa porque Deus está me olhando. Deus está lá em cima? Esse conceito de céu lá em cima e inferno lá embaixo, o inferno pode ser minha casa. O inferno pode ser o meu estado mental. Lá em cima. Não posso imaginar. Percebem? São conceitos que foram colocados na nossa mente e que equivocadamente trazemos de uma forma quase que conjuntural. Nunca questionamos isso. Nunca paramos para pensar sobre essas coisas.
Por exemplo, o conceito de pecado, o conceito de erro. Ah, isso que você fez está errado. Eu mesma já usei essa palavra aqui hoje, isso é um erro. Foi um erro da minha parte. Porque você é livre, você faz o que você quer. Não existe pecado. Se em algum momento a pessoa escolheu fazer, é porque pelo julgamento dela naquele momento, estava tudo certo. Agora vai tentar tirar a pessoa daquela ação. É difícil. Porque a pessoa funciona em cima das suas crenças mentais. E se tem uma coisa que o Espiritismo faz, é libertar a nossa mente, dando-nos as informações. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade é um só. Outro dia uma pessoa comentava conosco, mas parece que no mundo todo as coisas estão pipocando, acontecendo e é sempre a mesma coisa. Sim, porque a verdade é uma só. A verdade não tem política, não tem economia, ela não tem preferências. A verdade se estabelece no mundo todo, a todo momento, pela boca do cientista, pela boca do religioso, pela boca do homem do campo, pela boca do homem culto, do homem que não sabe nem escrever o próprio nome. E por aí vai. Então, em verdade, todos nós vivemos o nosso dia a dia cultuando essas crenças limitantes. O pecado nos remete ao inferno. Ah, mas nós somos espíritas. Espírita não tem inferno, né? Tem umbral. Dá na mesma. Então eu não tenho mais medo de ir para o inferno porque eu sou espírita. Oba, legal. Mas vou para o umbral. Tenho medo de desencarnar? Mentira, nós não temos medo de desencarnar. Espírita não tem medo de desencarnar, gente. Porque ele sabe que continua vivo. Então do que é que nós temos medo? Do momento do passamento. Como é que eu vou desencarnar? Porque aí sim tem a ver com a minha evolução. Será que eu estou bem para desencarnar hoje? Como é que eu vou me comportar? Será que eu vou sofrer? O sofrimento é uma escolha pessoal. Será que eu sofro ao desencarnar? Porque a dor vem para todo mundo, a dor da morte, o momento da separação do corpo e do espírito. Mas será que eu sofro? Será que eu vou sofrer? Então são dogmas, crenças que nós estabelecemos mesmo sendo espíritas. Temor de Deus. Deus é para ser temido. A lei de Deus é a lei do amor. Eu não posso temer Deus. Deus é o meu Pai, é o meu Criador, é o seu Criador. Eu não posso temer. Eu tenho que ter liberdade para chegar para Deus e dizer, Senhor, estou com dificuldade. Essa liberdade, essa facilidade. Eu não preciso me paramentar ou buscar um momento especial para estar com Deus. Eu estou com Deus o tempo todo. Pelo menos deveríamos agir assim. Tudo isso para que possamos romper com essas crenças religiosas que foram colocadas. Crenças mentais colocadas dentro da religião. Existem duas crenças que são famosas, colocadas pela lei mosaica. Que nós não podemos comer carne de porco e que nós não podemos conversar com os mortos. Que são crenças que foram ensinadas, mas que não têm absolutamente nada a ver com a lei mosaica. Fazem parte do Código Civil de Moisés, não da lei divina proposta por Moisés. É uma outra área. Imaginem, 1500 anos antes de Cristo, comendo carne de porco, aquela época, sem nenhum cuidado no trato, no lidar com essa carne. É claro que ele deveria proibir, porque as doenças se proliferavam de forma muito rápida. Então, por isso a proibição. Não havia higiene, não havia água em abundância, não haviam noções de higiene. Por isso a proibição de Moisés. Mas isso é proibição civil, é proibição para ajudar no controle da população, na atitude da população. Nada a ver com religião. E depois a proibição da comunicação com os mortos. Por que Moisés proibiu a comunicação com os mortos? Alguém sabe me dizer?
nem os médiuns que fazem comunicação com os mortos. Por quê? Porque as pessoas falavam sobre tudo com os mortos. Eu ponho o casaco dessa cor ou eu vou sem casaco? Ah, deixa eu consultar um espírito. Havia o abuso, gente. Eu vou sair com tal pessoa ou saio com a outra pessoa? Nós já temos inteligência suficiente para fazer opções. Nós não precisamos nos comunicar com os mortos para falar sobre coisas do dia a dia, coisas do comportamento, atitudes banais do dia a dia. E as pessoas daquela época tinham esse hábito, os oráculos. Hoje em dia algumas pessoas também têm os oráculos. Ainda buscam. Você acha que eu devo namorar fulano ou não? Você acha que eu devo ir nessa viagem ou não? E não usamos a nossa capacidade cerebral para raciocinar e decidir. Decidir de forma correta, de forma honesta, olhando as nossas capacidades e as nossas limitações de forma honesta. São dogmas religiosos. Até hoje, dentro das religiões, algumas pessoas seguem isso. E não se questionam. O Deus trazido por Moisés era um Deus vingativo, um Deus irado, um Deus humano, um Deus bravo, que deu origem depois ao fora da igreja não há salvação, né? Por quê? Porque se eu tenho um Deus com quem eu tenho que negociar e eu sou uma pessoa indefesa, incompleta, incapaz, eu preciso de alguém para fazer essa negociação no meu lugar. Alguém mais preparado. E hoje, em muitos momentos dentro da casa espírita, a gente ainda faz isso. Ah, vai lá você que conhece melhor, vai lá perguntar para os espíritos. Vai lá, fala, você que consegue ver os espíritos, pergunta lá para eles. Como se eu não tivesse meu mentor aqui do meu lado, os espíritos interessados no meu bem-estar aqui do meu lado, como se eu não pudesse negociar com eles. E questionar mentalmente, usar a intuição, que é a mediunidade do futuro, para aproveitar ao máximo a minha vida. E aí existem outras crenças religiosas. Eu tenho que. Todas as vezes em que você disser eu tenho que, alguém está te manipulando. Porque as coisas que a gente gosta de fazer, a gente não fala eu tenho que. Pensa bem com a tua vida, com os teus exemplos. Aquilo que você gosta de fazer, pensa numa coisa que você adora fazer. Não precisa me dizer. Pense numa coisa que você adora fazer. E verifique se você fala, eu tenho que fazer tal coisa. Ou se você fala, eu vou fazer tal coisa. Com prazer. Sem manipulação. Porque você escolheu. Você quer fazer isso. Existe uma outra crença que é assim, se Deus quiser. Por acaso Deus não quer, gente? Pensa comigo. Ah, se Deus quiser eu vou passar no vestibular. Se você quiser estudar, você vai passar no vestibular. Ah, se Deus quiser a minha vida vai dar certo. Se você se esforçar para fazer o que tem que ser feito, a sua vida vai dar certo. Então Deus sempre quer. Porque já te deu inteligência, capacidade e oportunidade. Faça. Ah, mas Deus não quis, já falamos sobre isso. Mentira. Você não se esforçou, eu não me esforcei. Não fiz o que deveria fazer para alcançar. Não foi a vontade de Deus. Para, né? Não foi a vontade de Deus ou não foi a minha vontade? Vá com Deus. Vocês já ouviram isso? Mas tem jeito de ir sem? Me ensinem. Se eu sou criatura de Deus, como é que eu vou sem Deus? E outra coisa, se Ele vai comigo, como é que você fica? Não faz sentido. Eu vi num filme futurista um cumprimento que eu adorei. E eu tenho usado. A moça dizia, era cumprimento entre todo mundo. Quando eles se viam, eles diziam assim, eles se tocavam e diziam, esteja em paz. Adorei esse cumprimento. Por quê? Porque esse cumprimento tem tudo a ver com os ensinos de Jesus. Jesus falava no imperativo, vá e não tornes a pecar. É você quem tem que ir e é você quem tem que evitar o erro. Brilhe a vossa luz
É você quem tem que fazer a luz brilhar. A luz já está lá, mas é você quem tem que fazê-la brilhar. Esteja em paz, se vire, busque a sua paz e faça essa paz circular dentro de você. Esteja em paz. Está aí um cumprimento proativo que funciona. E existem as crenças na área familiar, onde nós confundimos obediência cega com respeito. Então, se a pessoa não me obedece cegamente, ela não me respeita. Mentira. Nós fomos educados para obedecer cegamente. E hoje em dia, felizmente, os jovens nos ensinam a ter respeito. E eu acho isso ótimo. Recentemente eu tive um episódio, tenho 3 filhos, Flávio com 18, o Guilherme com 16 e a Elisa com 14. E o Flávio e o Guilherme estavam vendo televisão, já era mais de meia-noite, nós acordamos 15 para 6, 6 da manhã para irmos para a escola, né? E aí eu falei, filhos, está na hora, vamos dormir e tudo mais. Ah, mas está terminando, tá bom. E está terminando, meia-noite e 15, a TV ligada, e eu entrei no quarto e falei, eu vou desligar a televisão, e com o dedo, né? Obediência cega. E aí o Flávio, numa atitude magnífica, virou-se para mim e falou, mãe, não há nenhuma criança mais aqui no quarto. Você não precisa desligar a TV. Eu parei. É verdade. Me desculpe. Por esse rompante de obediência cega. Eu tenho uma liberdade muito legal com os meus filhos de conversarmos. Meus filhos me corrigem muito. Me ajudam demais. Me orientam. Até porque ficaram mais tempo do que eu no plano espiritual, né? Vieram depois para cá. Então tem muito para me ensinar. E esse compartilhamento faz um bem em termos de educação familiar. E aí eu percebi que eu passei do limite, realmente. Por quê? Porque no dia seguinte, assim que o relógio despertou, todo mundo estava de pé. Então a questão não era essa. Mas a questão é o poder, né? Eu sou a mãe, eu defino a que horas a casa se desliga. Não é assim? E em muitos momentos nós escorregamos, achando que estamos agindo corretamente. Não. A questão não é estar bem no dia seguinte? Pronto, é o que importa. Então nós podemos negociar tudo isso, e isso não significa falta de respeito. Meus filhos contribuíram comigo, tanto que estou citando isso publicamente. Eles contribuíram para que eu entenda que não, espera aí. São outros tempos, eu posso administrar isso de uma forma mais sensata. Eu posso resolver isso de uma forma melhor. Então, a autoridade imposta sem diálogo, muitas vezes, tem a ver com as crenças familiares, na área familiar, as crenças mentais que atrapalham. E aí, então, nós vamos falar da educação baseada em crenças libertadoras, que foi toda a educação de Jesus, toda a fala de Jesus. O tempo todo dizendo, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço, e muito mais. Brilhe a vossa luz. Enquanto Moisés foi um legislador e trouxe leis que deveriam ser seguidas, e a igreja depois acompanhou esse processo, Jesus trouxe de volta a responsabilidade pessoal. Quando Jesus começa a nos ensinar, todo o trabalho de Jesus foi centrado no homem, diferente de Moisés. O povo, à época de Moisés, 1.500 anos antes de Jesus, 3.500 anos atrás, o povo mais rude, mais ignorante, precisava de alguém para dar normas, para dizer, faça isso. Quando Jesus veio há 2.000 anos atrás, Jesus devolveu para cada um de nós a responsabilidade pessoal. Ele tirou essa responsabilidade do todo. E quando o Espiritismo surgiu, e isso está na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espiritismo surgiu, os Espíritos resgataram essa ideia de Jesus, tirando da responsabilidade da igreja de uma forma geral, porque depois a própria igreja fez essa tomada de responsabilidade, né? Fora da igreja não há salvação. Eu, igreja, é que vou dizer para vocês o que pode e o que não pode. E o Espiritismo, então, vem falando da universalidade dos ensinamentos dos Espíritos.
Kardec conta que ele usou mais de 1000 centros espíritas sérios no mundo todo. Se colocarmos um médium por centro, seriam possivelmente mais de 1000 médiums utilizados por Kardec para esse ensino universal dos espíritos, que falaram a mesma coisa, com o mesmo teor, no mundo todo, ao mesmo tempo, tirando da responsabilidade de uma denominação religiosa ou outra e devolvendo para cada um de nós, para que nós pudéssemos fazer a diferença na nossa vida. Então o Espiritismo trouxe para a gente essa responsabilidade coletiva. Moisés trouxe a legislação, Jesus trouxe a responsabilidade pessoal e o Espiritismo trouxe a responsabilidade coletiva, onde se diz o seguinte: não importa onde você está, importa o que você faz. Você não precisa estar na casa espírita para ser espírita. Você pode ser espírita dentro do banheiro da sua casa, dentro do corredor do seu prédio, no trânsito, onde você quiser. É você no comando. E essa autoridade é dada pelo poder de escolha. Você escolhe como você vai viver a sua vida. Você escolhe o que vai fazer para gerar bem-estar junto às pessoas à sua volta. E só você e mais ninguém é responsável por essas escolhas. Nós perdemos, então, a possibilidade de dizer que é alguém ou algo que nos induziu a agir daquela forma, porque a responsabilidade foi voltada para a gente. E nunca se falou tanto em responsabilidade coletiva, nunca se falou tanto em atitude pessoal tendo repercussão mundial. Nós estamos no momento em que o Espiritismo pode ser utilizado em todas as áreas, porque, como eu já disse, é uma verdade só, sendo dita ao mesmo tempo para muitas pessoas. E através dessa verdade sendo dita para muitas pessoas, você não consegue combater isso, porque você pode até queimar o livro, mas você não pode queimar a população inteira. Por isso o Espiritismo tem nos chamado a atenção para esse viver de forma mais consciente, para aproveitarmos o nosso dia a dia de forma mais consciente, utilizarmos a razão, analisarmos todas as situações, buscarmos a concordância com o ensinamento dos Espíritos e fazermos a diferença onde quer que estejamos. Por isso o convite para vocês hoje é para que nós possamos arrebentar as nossas amarras. É chegado o momento de deixarmos de ser manipulados por crenças mentais negativas e que norteiam a nossa atitude no dia a dia sem nos darmos conta. É hora de dizermos: não quero, não vou, não precisa, não é assim. Eu tenho opinião formada, eu não preciso ficar em cima do muro e não preciso que alguém fale por mim. Eu falo por mim. Eu sou filha de Deus, criada como princípio inteligente do universo. E tenho todo o direito de ser feliz. Ah, mas ser feliz no mundo de hoje, isso é crença. Ah, mas ser feliz com um dia chuvoso, isso é crença. Ah, mas ser feliz vivendo no Brasil, isso é crença mental negativa. Chega. Rompa com as crenças que te limitam. Brilhe a vossa luz. Faça mais, faça melhor, faça direito. Tenha coragem. Incentive a você e ao outro a capacidade de ser feliz. De ser feliz. Chega. Chega. Nós temos condições de fazermos isso hoje, gente. Se não fazemos, é por crença mental limitante ou por preguiça. E tem duas formas de não ir para frente na vida. Uma é ignorância. Eu não quero saber. Eu não quero conhecer. E a outra é preguiça. Eu não quero fazer. Rompa com as amarras que te conduziram até hoje. E seja uma pessoa que vale a pena. Um cristão mais feliz. Seja alguém que faça a diferença. Muita paz.